cristão fraco. Cristo é seu doce conforto. Parte 06, dia 30 de abril de 2025. O mais ousado Filho de Deus não quer mais, e eu que sou, menos que o menos de todos os santos, não posso se contentar com menos, e eu não terei menos. O pronto para parar. Tu és tão justificado quanto Paulo, Pedro, João ou Batista, ou o santo mais elevado do céu. Não há diferença nesta matéria. Tome coragem e regozije-se. Então, mais uma coisa. Se você estivesse perdido, a honra de Deus seria tanto manchada como se o maior deles tivesse perdido. Uma coisa estranha que eu li uma vez em um livro antigo sobre os filhos e as pessoas de Deus como parte de Cristo e em união com Ele. O escritor diz: um pai está sentado em seu quarto e entra um estranho. O estranho pega uma criança no colo e a criança tem um dedo ferido. Então ele diz: meu filho, você tem uma ferida no dedo? Sim. Bem, deixe-me tirá-lo e te dar um de ouro. A criança olha para ele e diz: eu não irei mais a esse homem, pois ele fala em tirar meu dedo. Eu amo meu próprio dedo e não vou ter um de ouro em vez dele. Então o santo disse: eu sou um dos membros de Cristo, mas sou como um dedo ferido, e ele vai me tirar e colocar um de ouro. Não, disse Cristo. Não, eu não posso ter nenhum dos membros tirados. Se o dedo estiver dolorido, vou enfaixá-lo acima. Eu a fortalecerei. Cristo não pode permitir uma palavra sobre cortar seus membros desligados. Se Cristo perdesse um de seu povo, ele não seria um todo Cristo por mais tempo. Se o pior de seus filhos pudesse ser jogado fora, Cristo careceria de uma parte de sua plenitude. Sim, Cristo seria incompleto sem a sua igreja. Se um de seus filhos deve ser perdido, seria melhor que fosse um grande do que um pequeno. Se um pouco de alguém estivesse perdido, Satanás diria: você salva os grandes, porque eles tinham força e podiam se ajudar. Mas o pequeno que tem nenhuma força, você não poderia salvá-lo. Você sabe o que Satanás faria dizer? Mas Deus fecharia a boca de Satanás, proclamando: eles são todos aqui. Satanás, apesar da tua malícia, eles estão todos aqui. Todos estão seguros. Agora deite-se em seu covil para sempre e seja preso eternamente em correntes e fume no fogo. Então ele sofrerá o tormento eterno, mas nenhum filho de Deus sempre o fará. Mais um pensamento teria acabado com esta cabeça. A salvação dos grandes santos muitas vezes depende da salvação dos pequenos. Você entenda que você sabe que é a minha salvação, ou a salvação de qualquer filho de Deus, olhando para as causas secundárias, depende muito da conversão de outra pessoa. Suponha que sua mãe seja o meio de sua conversão. Você, falando à maneira dos homens, diria que sua conversão dependia dela, por ela ter se convertido, fez dela o instrumento para trazê-lo. Suponha que tal e tal ministrar para ser o meio de seu chamado. Então, sua conversão, em alguns sentidos, embora não absolutamente, depende dele. Então, muitas vezes acontece que a salvação dos servos mais poderosos de Deus depende da conversão dos pequeninos. Há uma pobre mãe. Ninguém nunca sabe qualquer coisa sobre ela. Ela vai para a casa de Deus. Seu nome não está nos jornais ou em qualquer outro lugar. Ela ensina seu filho e traz ele no temor de Deus. Ela ora por aquele menino. Ela luta com Deus e suas lágrimas e orações se misturam. O menino cresce. O que ele é? Um missionário. Um William Knibb. Um Moffat. Um Williams. Mas você não ouve nada sobre a mãe. Mas se a mãe tivesse não orado, onde estaria o menino?
Deixe isso animar os pequenos, e que você possa se alegrar por ele, nutrir e cuidar de você, embora sejais como cana quebrada e pavio fumegante. Agora, para finalizar, há uma vitória certa, até que ele envie julgamento para a vitória. Vitória! Há algo de belo nessa palavra. A morte do senhor John Moore na Guerra Peninsular foi muito comovente. Ele caiu nas armas de triunfos. É triste como foi seu destino. Não duvido que seu olho estava iluminado com brilho pelo grito de vitória. Assim também, suponho que Wolfe falou uma verdade quando disse: eu morro feliz, tendo pouco antes ouvido gritar: eles correm, eles correm. Eu conheço a vitória mesmo nesse mau sentido, pois eu não olhar para as vitórias terrenas como de qualquer valor. Deve ter animado o guerreiro. Mas, ó, como o santo se alegra ao saber que a vitória é sua. Lutarei durante toda a minha vida, mas escreverei vice em meu escudo. Serei mais que vencedor por meio daquele que me amou. Cada santo fraco deve ganhar o dia, cada homem em suas muletas, cada coxo, cada um cheio de enfermidade, tristeza, doença e fraqueza, deve obter a vitória. E eles virão com cânticos a Sião, assim como os cegos e coxo e manco e a mulher grávida juntamente. Assim diz a Escritura: ninguém será deixado de fora, mas ele deve enviar julgamento para a vitória. Vitória, vitória, vitória. Este é o lote de cada um cristão. Ele triunfará através do nome de seu querido Redentor. Agora uma palavra sobre esta vitória. Falo primeiro para homens e mulheres idosos. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes vocês são, eu sei, como a cana rachada. Os eventos vindouros lançam suas sombras diante deles, e a morte lança a sombra da velhice sobre você. Você sente o gafanhoto como um fardo. Você se sente cheio de fraqueza e decadência. Seu quadro dificilmente pode segurar juntos. Você tem aqui uma promessa especial. A cana quebrada eu não quebrarei. Eu te fortalecerei. Quando o teu coração e tua carne falhar, eu serei a força do teu coração e a tua porção para sempre. Mesmo até a velhice, todo o meu povo deve provar meu amor soberano, eterno e imutável. E quando cabelos grisalhos adornarem seus templos, como cordeiros eles ainda nascerão em meu seio. Amém. Tem continuação. Glória ao Santo Deus de Israel. Amém e amém.